Alô, amigos. História de vida de hoje com o seu Ernie Ilmo Petri. Nasceu em 13 de março de 1946. Trabalhou 17 anos na STR Lajeado e por que saiu de lá? Para ir para a prefeitura. Eu me elegi prefeito de Lajeado. Opa! Eu tinha concorrido a vice-prefeito e nós não vencemos aquela eleição por razões que eu não me lembro mais. Eu não guardo rancor. Mas como é que entrou a política na tua vida? Era um Porque até agora tu não falava política. Mas era um líderzinho lá, um guri de 30 anos, imagina. Atendendo tudo que agricultores só falavam bem do cara, como continua, tu sai comigo amanhã, depois vamos no lugar, descobre, o fulano tá aí, eu vou almoçar lá, e todo mundo quer sentar do lado ou em frente. Que bacana. Tão faceiro o povo fica comigo. É uma vaidade minha, mas tem que reconhecer. Eu também nunca fiz um ato que pudesse prejudicar um colono. Eu tinha outro hábito. E aí Quem queria, às vezes me encarava, eu fazia uma questão de conquistá-lo. Eu ia fazer uma pergunta, quem me indicou para lá? Quem é que te convidou para? É o Guido Lerma, antes nós só falamos no ITA, tem um encontro sobre agricultura no Pasto Corpo. Não, mas quem te convidou, não para ser candidato lá? Naquela altura foi nosso partido, o PDS, porque estava com problema de vice. E daí eu tinha... Tu foi candidato a vice com quem? De 3, Ney Arruda, eu não me lembro mais direito quem era. Era 3, Arlindo Guedes, ai meu Deus, como era a outra? Nani Teixeira, essa confusão tinha que olhar. Mas como é que Eu fui vice... A primeira vez? A primeira vez eu fui vice de 3, agora... Mas não chegou a assumir? Claro que não, nós perdemos a eleição. Perdemos por Darcy Corbelini. E depois, aí na outra foi aquela que todo mundo dizia que o vice não tinha prestígio. Aí depois eu fui sozinho, eu fiz a minha campanha. Aí foi, claro, que foi para todo aquele lugar, ainda fazia comício em cima do caminhão, né? Boqueirão, Progresso, em tudo que é lugar. Imagina com toda aquela máquina na mão, atendendo bem os colonos. Eu nunca abusei, fiz certo. Se podia ajudar alguém, ajudava. Os caras vinham lá comigo, a gente ficava com pena, os caras indo para o hospital. Uma época o colono não tinha dinheiro, hoje tem muito colono com dinheiro e outros com nada também ainda. Isso tem em cada profissão. Mas naquele tempo era assim, parecia que ele era a classe desaparecendo e alguns enriquecendo, que veio aquela coisa dos chiqueiróis, disso, daquilo, etc. Eu fui uma vez quebrar galho para eles no Banco do Brasil, que eu não conseguia pagar, ia falar com as cúpulas lá, levava eles junto. E eu tinha, em Carneiros, por exemplo, um dos piores lugares para lidar. Muito brigada era na época. E daí eu tinha que dançar aí no meio. Mas eu via o cara chegar, eu trabalhava com muito funcionário novo, tudo gente de 20 até 30 anos. De cada 10, 8 eram gurias e 2 eram rapazes. As gurias já sabiam que era um cara que roncava mais na comunidade. Eles olharam para mim e só fazia assim. Dava uma cidade positiva, o Petri quer falar com o senhor. Quer falar comigo? Que bom. Era uma forma de esvaziá-lo, não diminuir, pelo contrário, valorizá-lo. Mas o senhor está falando isso já como prefeito? Não, estou ainda na fase de funcionário. Aí isso criou uma forma de prestígio. Se eu tivesse ido a prefeito, eu teria ganho naquela que foi vice. Daí depois eu fui a prefeito, foi aquele rombo. Eu ganhei com uma vantagem. Quem é que foi teu vice, prefeito? O Cláudio Schumacher. O Cláudio? Tu ensinou o Claudião, então? Mais ou menos. Mais ou menos. Você vinha aqueles bilhetinhos que tu tinha que olhar assim para conseguir ler. E deu uma letrinha pequena, danada. Ele mandava para ti? Ele mandava por lá. Ele não se metia. Ele era respeitoso. Petri, vamos discutir esse assunto. Aí ele era um vice
acho que qualquer um ia querer um vice como o Cláudio foi. E eu, aí, fiz esse meu trabalho de 6 anos, porque o último, eu ganhei os 6 anos por decreto, o Darcy Comelini foi por imposição aquela história daquela vez. Fizemos realmente um grande trabalho, e aí a turma sempre diz assim, que história, Du, escolheu tão bem teus funcionários. Em primeiro lugar, não levei familiar junto, só a primeira dama. Tu não pode admitir que não pode demitir. Segundo lugar, não é só os amiguinhos do partido, os padrinhos, etc, etc. Não tive um parente meu na prefeitura. Mas eu digo, aí eu gosto de trabalhar com gente que estudou em colégio evangélico, colégio de freira, colégio de padres, etc. Porque a formação era boa. E, eventualmente, boas informações no colégio público. E aí, claro, daí eu fiz um secretariado muito bom, demiti muito pouca gente da vida. Chamava o cara, senta aqui, vamos conversar. Tu tem a mesma coisa como eu, debaixo dos pés. Se isso tem piolho lá, eu também. O que está acontecendo que tu tem problema ali? Tem um cara que é prefeito de Santa Clara, eu gosto de contar essa história. Eu tinha um secretário, eu não suportava mais ele aqui. Digo, mas não me demite, a mãe dele cuida de toda a limpeza da prefeitura, o que eu vou fazer, rapaz? Vai arrumar uma encrenca grande, ela vai mexer com 10 mulheres que trabalham nas escolas, tudo. Aí o subprefeito disse, tá para mim, eu gosto desse guri. Eu fui grande prefeito de Santa Clara, já por 3 vezes eleito. Ele sabe que tem essa imagem dele. E então ele foi superando isso, né? Na colocação das pessoas, dos homens. Aí vinha, o Fidel Malman faleceu há pouco tempo, os caras vinham e dizem, estão falando lá na tua secretaria, estão passando a mão. Hã? Chamava o secretário da hora, vai conferir se isso é verdade. Quem te falou isso? Não interessa. Eu vou arrumar só confusão da partida, tu ainda senta na nuca dele. Tu tem compromisso comigo aqui agora. Vamos lá. E foi tudo assim, eu demiti pouca gente. Um dia um cara quis me tombar. É lá na Santo Antônio. Eu não desci do alto, eu estava acompanhado do falecido Félix. Vamos lá na prefeitura conversar. Resultado, eu chego na prefeitura, tinha um lugarzinho, chegar, eu estava subindo. Secretária, chama ligeiro um cara da polícia, disse que é para ficar sentado aí na frente. E o cara até que achou um lugar para estacionar, e a polícia já estava sentada, já tinha explicado o que era. O cara entrou, etc, etc, quis engrossar. Eu disse, não, vamos fazer assim, vamos chamar uma testemunha junto. O cara entrou, sentou, de repente começou a chorar, pediu desculpa, virou meu amigo, grande amigo. Tu vê, né? Virou meu grande amigo. Eu nunca demiti alguém por demitir. E isso foi positivo. No interior, tem um vereador, não vou fazer nome para respeito, do PT. Ele veio me pedir um emprego para a mulher dele. E pouco antes tinha eleições no sindicato, ele concorria. Eu fui para a parte. Eu disse, o meu candidato é o cara Augusto Forquetinha, que está ali, o sindicato maravilhoso, está perfeito, eu estou indo para a prefeitura, fui para a prefeitura. Vocês querem mudar isso? Com todo respeito, o rapaz de Santa Clara é ótimo, guri, tem um futuro pela frente, amanhã depois vai ser um livro bom. Vamos continuar que está bem. O cara, acho que não fez 20% dos votos. E depois ficou vereador, tem aquele baita comércio de coisa ali indo pela montanha embora. E o vereador, que também doente, não se elegeu na última vez, virou meu amigo, pediu emprego para a mulher, eu vou dar emprego para a tua mulher. Isso aí. Eu não tinha, só que tem um detalhe, eu não vou dar aqui na cidade para ela. Tem gente que está lá em Forquetinha que vir para já, né? Tem que priorizar, mesmo que aquela também não é do meu partido. Eu fazia assim, eu jogava claro com todo mundo, eu jogava claro. Tu foste uma vez só prefeito aqui no Eu fui uma vez, depois aquela vez que eu quis votar com o Cláudio, daí ninguém fiscalizou as urnas. Aquela coisa que eu tenho antes. Contou em off aqui. E como é que foi a deputado? Como é que foi? A deputada depois surgiu natural, eu não sei, foi uma besteira. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, prefeito tu é o único, tu acerta ou erra.
Deputado, daí o Papa é os políticos, os deputados. E prefeito ninguém diz os prefeitos de Lajeado. Tá, mas tu foste 4 anos, né? Eu fui 8. 8 anos. É, aí me largaram o lajadense da fábrica de bebidas no meu lombo. Eu gastava, se eu gastava 5 ali, gastava 50. Eu não tinha como concorrer mais. Eu tive uma eleição que eu fiz 34 mil votos, fiquei 7º suplente. Ah, deputado. É, imagina. Mas mesmo assim, o senhor está dizendo assim, ó, o prefeito é melhor do que ser Sempre, deputado, sempre. mas mesmo assim o senhor queria continuar. Mas isso vai, Porque casa política. tanto que eu quis voltar depois. Porque prefeito, Ah, tu faz a coisa da tua comunidade, tu dá um exemplo para a região. sim. Eu onde vou por aí, A deputada não é assim. o deputado tem mais um. Deputada mais um só. E olha lá, porque tu tem que ter, aí faz as panelinhas lá, eu vou te dar um dado. Quando tu vê um político que foi deputado, cresce, 80% é malandro. Eu conheci muita gente que dividia coisas lá que não podia ser, e estão hoje ocupando postos importantes em diferentes cargos, como o pessoal gosta de ir para secretarias, gosta do Tribunal de Contas, etc. Não estou dizendo que está acontecendo, mas no passado. Naquele teu tempo, sim. Todos os partidos têm muito perigosamente. Daí eu me quebrei muito ligeiro também. Mas Como deputado, o senhor andava por todo o Rio Grande do Sul? não. Eu tinha minha região. Do Vale? E no resto era na base das necessidades. Por exemplo, nós fazíamos encontro com o Alto Uruguai, fizemos foi a Assembleia para lá, na prisão do Terido, e assim, em diferentes lugares. Eu não aprendi a conhecer o Rio Grande como deputado. É lamentável. Fiquei muito no Artaquari. Tu te arrepende, então? Pá, Ah, não, mas não Não. me arrependo. Eu me arrependo assim. Eu inerte nessa história. Eu tinha uma equipe maravilhosa, o Alfredo Barco Estrela, que tu conhece, o Ari Bagatini também. Os dois estão aposentados com seus 20 mil, né? Porque as coisas são oportunizadas assim. E tinha 2 meninas de Lajado, que era minha secretária já na prefeitura. Você tem que ter equipe que sabe quebrar o galho antes de estar no plenário. Eu era muito participar dos compromissos plenários e comissões. Eu não era de viajar. sim. O PT podia ir para lá numa viagem igual, já vinha direto em minhas coisas. Eu vou então, se é por isso. Mas isso não me deu depois nada. Naquela eleição de 34 mil votos, aquilo eu nunca entendi. Eu tive gente que se elegeu com 19 mil votos, aquela composição de vários partidos. Então, tudo bem, daí eu perdi E 2. como é que tu conciliava a família? É um pepino. É difícil. A Diva criou as 3 crianças. Quando tomei posse, o de Porto Alegre tinha 8 anos, a menina tinha, que faleceu, 5, e a pequena, que é personal em Lajado, tinha 2 anos, estava de fralda. E estavam na Assembleia. E a Diva não faria isso até por causa desse descontrole familiar, né? E ela tinha que levar para o E a colégio. Diva continuou em Lajeado? Sim, continuou aqui. Não tinha, eu tinha lá. Aí, lá para as tantas, depois, os gritos tinham crescido. 7 anos, que eu falo, foi na prefeitura, as crianças. Sim. Quando eu fui para a Assembleia, já eram os meninos grandes de 15, 16 anos ou mais velhos. Era mais fácil. Mas daí eu tinha lá alugado um apartamento logo atrás da catedral. Aí foi o guri, depois veio a outra que nos faleceu. E no fim estava com os 3 lá. A mulher sozinha aqui, e os 3 lá. Família dividida. Lá, e se manteve. Olha, não posso me queixar. Petri, estamos terminando a 4ª parte e voltaremos para a 5ª daqui a pouquinho para encerrar a nossa história de vida aqui na Estou RBK. falando demais, né? Não, não está falando demais, não. Está falando. Verdade. Está muito legal. Verdades que. Como é que é? Verdades têm que ser ditas. É. Tá? Já voltamos.